Olá pessoal, então a ideia desse vídeo, diferente dos outros, né, que eu fiz videoaulas, é conversar um pouquinho com vocês sobre pesquisa em contabilidade, mais especificamente a minha tese de doutorado. Então eu terminei o doutorado já faz 2 anos quase, né, em junho completa 2 anos. Eu não sei se as pessoas sabem muito o que eu fiz, se as pessoas entendem o que é pesquisa em contabilidade, para que ela serve, né, então eu vou dar esse exemplo da minha tese para tentar dar uma luz aí para vocês. Às vezes não são da área, ou se são, não são da área acadêmica, ou se são da área acadêmica, tá procurando aí um lugar, uma área de pesquisa legal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de eu falar então sobre pesquisa, a minha pesquisa específica, vou falar então o que é contabilidade, né? Para que a contabilidade ela serve? A contabilidade então ela vai pegar as informações de uma empresa, vai gerar relatórios. Esses relatórios são diversos e eles servem para diversos usuários, né? Então a gente tem a contabilidade tributária, que é a contabilidade acho que mais famosa que todo mundo conhece. A gente tem também a contabilidade gerencial, por exemplo. Tem também a contabilidade societária, que é a contabilidade que eu estudo e a contabilidade que eu vou falar mais aqui, que vocês vão ver mais nesse canal, pelo menos da minha parte, né? A contabilidade societária, então, ela serve para usuários externos à empresa. São 2 usuários, basicamente, para quais ela serve, que são para credores, investidores atuais e em potencial. Essa contabilidade é importante, principalmente quando a gente olha para as empresas abertas. A gente tem a bolsa lá de valores e tem ações lá, e é através da emissão de ações que ela consegue captar esse capital. A gente, seres humanos normais, conseguiria informação financeira da empresa para saber se a empresa está bem ou não, né? A empresa que eu invisto está bem ou não, se eu não tenho alguém para me informar. E é para isso que serve essa contabilidade societária. Então, ela é para informar pessoas que não estão de dentro da empresa, que não estão lá dentro no dia a dia, né, as informações financeiras dessa empresa. Tendo isso em mente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre as demonstrações contábeis que a gente tem. São esses relatórios para fins societários que a empresa elabora. A gente utiliza 6, que são obrigatórios norma contábil. A gente tem o balanço patrimonial, né? Vocês provavelmente já ouviram falar de balanço em algum momento da vida, mesmo que não sejam da área, né? Então, estamos fechados para balanço é por conta disso, né? Vem da contabilidade também. Também a demonstração de resultado do exercício. A gente tem outras demonstrações também, a demonstração de fluxo de caixa, que também interessa muito ao mercado. Temos a demonstração do resultado abrangente, a demonstração do valor adicionado, as demonstrações de mutações do patrimônio líquido. Então, a gente tem ali, além dessas demonstrações, essas 6 demonstrações, empresas divulgam também as notas explicativas. Essas notas explicativas, elas são formas de complementar aquela informação que eu tenho nas demonstrações. As demonstrações em si, elas como se fossem uma tabelinha, né? Tabelinhas que você tem lá palavrinhas e números, e aí você consegue entender a informação financeira da empresa através dessas palavrinhas e desses números. E tem as notas explicativas. As notas explicativas, elas podem ser compostas de textos, né? Textos completos, também outras tabelas, detalhando mais as informações que estão nessas demonstrações que eu já comentei com vocês. Também elas complementam algumas informações que não estão naquelas demonstrações. Mas a gente tem também um problema de quando a gente fala de contabilidade, que é com técnica é a nossa linguagem. A gente tem muitas palavras que só servem para nós. Palavras que para outras pessoas, outras áreas de conhecimento, têm um significado diferente. Então, tem essa dificuldade de comunicação. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir compreender a informação contábil, a informação que está ali, tanto nas demonstrações quanto nas notas explicativas. É claro que essas demonstrações, elas são feitas para as pessoas que já têm algum conhecimento em contabilidade. Então, a gente não elabora para leigos. Mas, ainda assim, será que as pessoas para as quais essas informações foram feitas, será que elas conseguem compreender a informação que a gente elabora? Teoricamente, a gente teria que fazer informação que seja compreensível. Só que existem pesquisas que apontam que a nossa informação não é compreensível. Para a gente conseguir uma métrica para calcular a compreensibilidade dessa informação, existem muitas pesquisas e a maioria dessas pesquisas utilizam índices de legibilidade
para cálculo de compreensibilidade, né? Então, formas de calcular a compreensibilidade da informação. Esses índices de legibilidade, basicamente, eles utilizam dois componentes, que é a extensão das palavras e a extensão das frases. Então, palavras e frases mais longas são mais difíceis de entender. A nossa limitação de processamento explica, né, o fato da gente ter mais dificuldade de entender frases longas. As palavras longas, a gente também tem algumas dificuldades de entender, né? Por exemplo, paralelepípedo é uma palavra super longa. Tem gente que ainda nem sabe mais o que é paralelepípedo, nunca viu na vida. Isso não necessariamente se aplica a qualquer área, né? Quando a gente fala de contabilidade, se a gente está falando de linguagem técnica, tudo bem, estamos falando de linguagem técnica, mas as pessoas que entendem a linguagem técnica que a gente usa, elas provavelmente vão entender essas palavras mais longas que a gente usa. A própria palavra contabilidade pode ser considerada uma palavra longa, né? Ela tem ali 6 sílabas, mas não significa que ela seja uma palavra difícil de compreender. Minha ideia na minha pesquisa de doutorado foi verificar se esses índices de legibilidade estão medindo compreensibilidade. Então, para isso eu tive que perguntar para pessoas, né? E aí eu não perguntei para pessoas leigas, porque a ideia não era essa. Eram pessoas que tinham algum conhecimento de contabilidade, então eu fui olhar para estudantes da área de negócios e para tanto da graduação quanto da pós-graduação e perguntar para eles, né, se eles estavam entendendo os textos contábeis que eu apresentei para eles. Então eu utilizei um experimento, eu fiz manipulação, né? A manipulação que a gente faz um experimento na área de ciências sociais aplicadas, que é o caso da contabilidade, né? Contabilidade não é ciência exata. Ela é um pouquinho diferente de quando a gente faz experimentos nas ciências biológicas. No caso do que eu fiz, foi apresentar 2 tipos de informação, na verdade eram 4 tipos de níveis de legibilidade que tinham os textos. Cada pessoa que participou dessa atividade recebeu texto com um nível de legibilidade diferente. E aí a minha ideia era ver se a compreensibilidade das pessoas daqueles textos era a mesma, e eu utilizei uma técnica diferente para mensurar essa compreensibilidade, que seria perguntar para ele se uma frase lá do texto e aí tinha uma paráfrase daquela frase que estava lá no texto, se ela tinha o mesmo significado, né, o mesmo sentido, né. A minha ideia foi então, apresenta esses níveis de legibilidade diferentes e eu verifico se a compreensibilidade é a mesma ou não entre eles. Não havia diferença estatística entre esses 4 níveis de legibilidade, o que é uma evidência de que mudar a legibilidade, né, então mudar tamanho de palavras ou tamanho de texto não vai alterar, pelo menos na nossa área ali, a compreensibilidade daquela informação. É claro que eu estou falando de evidências, a gente não está falando de conclusões definitivas, né? A gente tem que lembrar de ciência que a gente precisa dos nossos pares, tanto para analisar as nossas pesquisas, mas também para realizar pesquisas com pontos de vista diferentes, né? E aí utilizar, por exemplo, outras métricas de mensuração de compreensibilidade daquelas que eu utilizei, né? Porque toda métrica ela acaba sendo um pouco limitada e aí a gente chegar numa conclusão definitiva, mas a minha evidência demonstra que realmente não há relação entre legibilidade e compreensibilidade, pelo menos no que eu vi no experimento. Eu fiz também uma pesquisa de arquivo em que eu utilizei ali métricas de inteligibilidade. Eu comparei essas métricas de inteligibilidade com as métricas de legibilidade para ver se elas andavam para o mesmo caminho. Essas métricas de inteligibilidade elas tendem a ser um pouquinho mais completas do que as de legibilidade, por elas analisarem outros pontos do texto que não só tamanho de palavra e tamanho de frase. Resultados também nessa parte da pesquisa demonstraram que a legibilidade normalmente ou ela não tem nenhuma relação com essas métricas de inteligibilidade ou a relação delas é inversa. Então acontece às vezes de quando a legibilidade está apontando que ela é ruim, né, tem uma legibilidade ruim, a inteligibilidade demonstra um índice positivo. Então, elas acabam indo para pontos diversos. A minha pesquisa, de 2 formas, demonstrou
que a legibilidade ela mensura coisas diferentes do que a gente pode considerar como compreensibilidade. Quem quiser, né, tem essa possibilidade. Eu vou deixar aqui embaixo o link para acessar a minha tese completa. Os artigos que nasceram delas ainda estão para serem publicados. Eu apresentei em congressos no exterior 2 desses artigos, né? São 3 artigos no total, 2 eu apresentei. Atualmente tem 2 sendo avaliados em periódicos nacionais. O terceiro, eu e meu orientador estamos vendo de mandar para algum periódico internacional. Então, se alguém tiver aqui uma sugestão legal de algum periódico, seria super legal para a gente, ajudar bastante. A gente ainda está pesquisando qual que a gente consegue enviar e que vai ser legal, que vai dar boas contribuições para o nosso trabalho. Sobre essa área de legibilidade, se é legal estudar. A legibilidade em si, né, ela é legal de estudar, né, apesar de eu ter falado aqui que não há evidências de que ela mensure compreensibilidade, pelo menos no ponto de vista da minha pesquisa, né? Mas é uma área legal. O problema grande da área de legibilidade é a dificuldade de você conseguir montar a sua base de dados para sua análise, né? Para analisar a legibilidade de um texto, você precisa de um software para isso, ou uma programação muito boa. Então, seria uma sugestão fazer aí uma parceria com alguém que tem conhecimento em programação e para elaborar esses estudos. Mas ainda assim ele é bem difícil, né? Porque o que aconteceu? Eu até encontrei um software que fizesse tanto o cálculo da inteligibilidade quanto da legibilidade, mas o problema grande é que eu tinha que passar tudo aquilo para texto. Porque eu pegava os PDFs, né, que as empresas elas publicam em PDF, eu tive que pegar esse PDF e transformar em Word de volta. E aí nessa que ele transformava em Word de volta, ele considerava cabeçalho, o nome da empresa em nota de rodapé, ele considerava aquilo também como texto, o número da página ele considerava como texto. Isso atrapalhava na hora de fazer o cálculo dessas métricas, né? Então era importante que eu fizesse a limpeza desses arquivos e dá um baita trabalho, que a gente está falando aí de algumas vezes até mais de 100 páginas, né? A gente fazer isso dá um baita trabalho. Eu acabei analisando nessa parte de comparação entre legibilidade e inteligibilidade, eu comparei pedaços da nota explicativa, né? Então não consegui comparar a nota explicativa inteira, né, até para facilitar nisso, e também porque eu fiz essa comparação em inglês e português para ver se havia diferença na língua, né, também impactando a relação entre essas duas métricas. Mas aí o problema é que no software em inglês havia uma limitação de 15.000 caracteres para aquele software que eles tinham disponibilizado na internet. Então, se você quisesse fazer uma análise completa, você teria que mandar para eles aquelas informações e eles devolveriam ali a análise para você. O problema é que eu cheguei a mandar meu contato para eles para ver se eu conseguiria fazer essa mensuração completa, mas eu nunca recebi retorno deles, então acabei não conseguindo. Então, fazer esse tipo de pesquisa, ele dá bastante trabalho. Então, tem que ser para alguém que esteja bem motivado na área e que goste bastante também, né? Mas é uma área muito rica, porque principalmente aqui no Brasil a gente tem pouca pesquisa. Mesmo quem não é da área contábil, eu acho que pesquisa nessa área é super válida, né? Para a gente sempre tentar transformar as nossas informações mais compreensíveis. Eu acho que existe ali uma ideia errada de que quem fala mais difícil é considerado mais inteligente, mas eu acho que é importante a gente fazer a nossa informação, a gente ser compreensível, né? Que é para isso que a gente tá aqui nesse mundo. Vou tentar sempre simplificar para que a maior parte das pessoas consiga acessar as informações que a gente apresenta, tanto quanto contador quanto pesquisador. Isso é importante também. Então, quando eu estava fazendo a minha tese, assim, minhas preocupações era que minha tese fosse ser também compreensível, né? Se você está falando ali de compreensibilidade na sua pesquisa, precisa ser compreensível. Acho que é importante a gente pensar nisso também, até para a gente falar de importância e relevância da nossa profissão e das informações que a gente gera, né? Porque se a gente gera informação que ninguém entende, para que essa informação serve?
né? E se a informação que a gente gera não serve para nada, para que a gente serve? Era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem nos comentários as dúvidas, sugestões aí de pesquisa também. Até a próxima!